Fora isso, Carrascal é do Flamengo, baita contratação. Eu vi gente criticando a contratação, tá, cara, mas é nível, né? É outro nível, né? E o Flamengo só, né, agora confirmou aí a chegada de Samuel Lino ao Flamengo, ao Rio de Janeiro. Ele vai assinar o contrato pro Flamengo com 4 anos, o Samuel Lino. É o terceiro reforço do Flamengo nessa janela de transferência, e ele chega após pedido do Felipe Luiz, que buscava um ponta no mercado. Nação flamenguista, tem palmeirense preocupado aí com as contratações do Flamengo, não é por menos, né, pessoal? O Flamengo tá no mercado, o Flamengo fez várias contratações, chegou o Saul, chegou Emerson Royal, chegou Samuel Lino, e agora fechando com o Carrascal, deixando o torcedor palmeirense preocupado, de orelha em pé, porque queira ou não queira é o seu principal rival, né? O Flamengo hoje é o principal rival do Palmeiras, né? O Palmeiras não é um time que geralmente faz grandes contratações, principalmente de jogadores desse tipo, né? Você tem noção, o Palmeiras contratou quase 600 milhões de jogadores, mas você não vê um potencial como o Flamengo fez, né? O Flamengo foi lá, contratou Saul, jogador conhecido, Samuel Lino, jogador conhecido, contratou o lateral direito, jogador conhecido, e agora trazendo Carrascal, né? Então, esse aí, o que foi mais criado uma expectativa, para mim foi o lateral direito, né? Emerson Royal, né? Até porque já é de seleção brasileira, né? Mas o torcedor palmeirense fica com aquela, aonde vai parar esse Flamengo? Será que realmente o Palmeiras tem condições de bater com o Flamengo? Pessoal, se o Flamengo já tinha um elenco qualificado, para mim só melhorou o elenco, né? Para mim ficou mais qualificado. Eu não vejo nem torcedor lembrando aqui de Gerson, não vejo nem torcedor lembrando de Wesley, né? Hoje o Flamengo pode dizer que tem um elenco mais do que qualificado. Não é só eu que estou dizendo que sou flamenguista, né? Vários torcedores do Flamengo já dizem isso, né? Inclusive tem palmeirense aí reconhecendo que hoje o Flamengo é o time a ser batido. Não só aqui no futebol brasileiro, mas talvez na América do Sul, né? Vamos ver aí. Vamos ver o que é que o palmeirense fala sobre isso. Créditos do vídeo, deixa o palmeirense falar, link tá na descrição. Vamos lá. Confirmando a chegada do jogador ao Rio de Janeiro nesta terça-feira. Eita, cara, já fizeram até uma notinha que chegou aí o Samuel Lino, hein? Que coisa, cara. 4 anos, o Flamengo pagou 22 milhões de euros nele, e ainda tem uns bônus ali que pode chegar a 24 milhões de euros, né? 144 milhões vão ser parcelados em 3 parcelas, e a primeira será feita assim que ele assinar o vínculo com o Flamengo. O Flamengo já paga uma parte, né? E as outras a partir de 26. Por fim, o Flamengo pode pagar mais 3 milhões de euros caso o Lino cumpra as metas estabelecidas. Então é 25, então, o total, né? Então, maior contratação da história do Flamengo. O Flamengo aí muito forte, cara. Uma coisa como ninguém viu. Eu não tinha visto. Eu não lembro, cara. Desde que eu tô brincando aqui, fazendo vídeo no YouTube, de tanto contratação tão alto nível assim. Que pelo menos a gente espera que seja, né? A gente tá vendo isso, que vem lá da Europa. A imprensa europeia está repercutindo isso aí também, quer dizer que os caras não são fracos, né? O Saul Niguez, o Lino, o Carrascal, cara, é coisa de primeira, coisa que inimaginável para uma grande maioria dos clubes do Brasil, inclusive o Palmeiras também, que não faz isso, né? Que coisa, cara. E aí é o seguinte, que mais, ó? O Flamengo soltou uma nota oficial, de tanta repercussão que está tendo isso aí, ele soltou uma nota oficial falando, porque o que acontece? Muita gente está questionando o discurso da diretoria do BAP no começo do ano, inclusive o José Boto, quando chegou, soltou aquele discurso do bom, do barato, do scouting, não sei o quê, só que aí a coisa virou, né? Teve aquela quase contratação daquele irlandês que todo mundo questionou, a torcida do Flamengo foi para as redes sociais, ali xingou, foi a virada de chave, gritou, né? Repercutiu dentro do Flamengo lá entre os conselheiros, e aí o BAP mandou cancelar a negociação. Teve aquela negociação do Vitor Hugo que ia também para Portugal lá meio que de graça, a galera também bateu em cima. A nação rubro-negra aí é forte demais nas opiniões, tem uma influência gigantesca no Flamengo, quanto torcida nenhuma, de clube nenhum tem essa influência tão forte como porque pelo número de torcedores, né, pelo jeito que
que a coisa repercute, realmente é muito forte, tá? E aí, isso aí tá repercutindo muito lá na Europa, cara. Muito na Europa. Matéria do CNN, da ESPN aqui, falando que o Flamengo soltou uma nota pra explicar, né? Porque, cara, era bom e barato, era não sei o que, e agora, de repente, vem essas contratações super caras, bombásticas. O que mudou? Mudou que o Flamengo tem dinheiro, né? Mudou que eu acho que o Bono, na minha opinião, que eu tô falando que mudou que o Boto, eu acho que se tocou, velho, que não é assim que trabalha aqui, se ele quer ficar no Flamengo, ele tem que dançar com a música do Flamengo, cara. A torcida não vai aceitar qualquer coisa. A torcida não vai aceitar bom e barato. Porque bom e barato é muito difícil acontecer. Você vê o Juninho é um bom jogador. Mas, cara, vamos falar a verdade, perto dos outros do Flamengo, o Juninho é o que fica abaixo, cara. Por quê? Mas custou quanto? Menos 5 milhões de euros. Né? É aí que tá o negócio. Enquanto que agora tá vindo o cara forte, ó. 25 milhões de euros aí no total pelo Samuel Lino. Tá? Aí o Saul Niguez veio de graça. De graça não, tem luvas, tem tudo. O salário do cara é lá em cima, né, cara? Com certeza, o salário de ninguém aqui vai ser menos que 1 milhão. Acho que menos que 1,5 milhão. Aí vem o Carrascal também. Acho que 12 milhões de euros no Carrascal. É coisa muito forte, cara. E o Flamengo é assim, cara. E o que vai acontecer no futebol brasileiro agora? Porque as outras torcidas estão olhando pra outra, né? Aliás, a gente tá olhando pra diretoria nossa, né? Eu mesmo fico e aí, Leila? Como é que faz, dona Leila Pereira? Vai ficar nisso aí, dona Leila Pereira? Não vai reagir? Caramba! Não ficar com os jogadores que nós estamos aí hoje? Não vai vir nada aí pra confrontar? Não queremos ganhar a Libertadores? Não queremos ganhar o Brasileiro? Alguma coisa? Eu já nem falo em 3 títulos, mas pelo menos um. Eu quero a Libertadores. Né? Eu gosto da Libertadores. Mas tem gente que prefere a Copa do... A diferença de Palmeiras e Flamengo é saber gastar, pessoal. Não é que o Palmeiras não gastou. O Palmeiras contratou quase 600 milhões de reforços. Só que aí os jogadores que traz, né? O Flamengo gastou 300 e pouco e a repercussão foi bem maior, né? Brasil, tem gente que prefere o brasileiro. E aí, dona Leila? Vai deixar? Vai ficar olhando? Ou vai pra trás? Porque tem que ir atrás, porque se não for atrás, vai ficar pra trás. E não agarrar no pescoço do Flamengo e ir junto e tentar passar na frente, pegar mais jogador, né? Nós vamos ficar pra trás, né? É isso que a gente quer? Voltar a 2019, com aquela nhaca, que raiva que deu em 2019? Não ganhava de ninguém. Chegava no Flamengo 3-0, 3-1 no Flamengo. Não conseguia ganhar do Flamengo. Puta que pariu. Aí em 2020, empata em casa com a molecada do Flamengo. Na pandemia, lembra disso aí? E aí, dona Leila? Quer ficar mais 2 anos? Quer contratar o Abel mais 2 anos? Mas tem que ter jogador também, né? Contratou bastante, mas o Flamengo contratou mais agora. Ele elevou o nível, então tem que levar também. Caramba. Desculpa, mas eu fico com raiva. Mas é isso. Então o Flamengo muito forte. Aí a imprensa europeia tá aí repercutindo. Destacando as contratações. O Flamengo soltou a nota, né? Meio que explicando, falando o que precisa. Entre aspas, né? O clube... Só que tem outro que no meio aí, né, pessoal? O Flamengo arrecadou só de venda de jogador esse ano mais de 500 milhões, pessoal. Mais de 500 milhões. Reforço que qualquer movimentação de mercado leve em consideração a responsabilidade financeira que norteia a atual gestão, o equilíbrio das contas, a sustentabilidade do Flamengo a médio e longo prazo permanece como premissa inegociável. Isso, entre outras coisas, mas é uma parte importante que fala realmente que muita gente está questionando, mas não era bom e barato e agora tá gastando? Não, tá com responsabilidade. Tem dinheiro, né? Se não tivesse, não gastava, né? A gente vendeu o Gerson também, vendeu o Wesley. Então tá com dinheiro, tá reinvestindo. E reinvestindo muito bem, essa que é a verdade, muito, mas demais, né? E aí tem os clubes aí que querem competir, tem que ir atrás, né? Tem que ver como é que faz, né? Tem que aprender, tem que, né, tomar atitude. Vamos lá. Então, Flamengo, né, e o José Boto cheio de moral lá na Europa, matéria da ESPN aqui, falando assim, ó, o rubro-negro vai dominar o Brasil e a América do Sul. Já domina, né? Mais ou menos, né? Porque isso são coisas lá, ó.
Foi aqui, ó, elogiado pelo jornalista Gianluca Di Marzio, especialista em mercado da bola, né? Não é qualquer cara que tá falando, assim, entendeu? De acordo com um texto no site dele, ele falou assim, o diretor esportivo do time italiano provou ser hábil em administrar múltiplas situações, até mesmo com as críticas recebidas após a eliminação do Flamengo no Mundial de Clubes. O diretor esportivo do time do Flamengo, né? José Boto enfrenta dificuldades em silêncio. O diretor esportivo já fez isso no passado e continua fazendo hoje. Basta pensar no ataque feroz e injustificado da mídia brasileira após o Mundial. A aventura dos brasileiros terminou nas oitavas de final, é verdade. O Bayern de Munique estava na frente, com os alemães vencendo de 4-2, mas as críticas a Boto não vêm só daí, né? Ele encara tudo com seriedade, provou ser hábil no mercado de transferência de saída, com vendas realmente significativas. Aquele negócio, né, cara? Vamos lá. Ele vendeu Fabrício Bruno, 7 milhões, Gerson, 25 milhões, Alcaraz, 18 milhões e Wesley, 30 milhões. É só isso que ele fez. E aí tá reinvestindo essa grana, mais com a grana que ganhou no Mundial. E apanhou, né? Apanhou. É um cara que veio da Europa, tem a cabeça europeia, tem contato na Europa. Agora, o seu Anderson Barros do Palmeiras, você acha que tem contato na Europa? Tem. É foda, velho. É foda. Então, parabéns pro Flamengo. Parabéns ao José Boto. Agora a galera tem que tirar o chapéu pra ele, que ele realmente tá utilizando o conhecimento que ele tem de Europa para trazer os melhores jogadores que o Flamengo pode pagar para vir aqui no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e arrebentar. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver se o Palmeiras aguenta. Vamos ver se o Atlético Mineiro nem vai estar, né? Mas aí os demais aí que estão classificados aí aguenta. Vamos ver. Vamos que vamos. O que você acha? Coloca no comentário. Pois é, pessoal. A mídia palmeirense aí discutindo, né, a atuação do Flamengo. Não. A repercussão das contratações do Flamengo. E uma coisa que tem que ficar bem clara, né? Uma coisa que tem que ficar bem clara é por que o Flamengo de repente foi ao mercado. Por que o Flamengo se sentiu na obrigação de fazer contratações? Por que o Flamengo faz uma contratação que chama atenção e o Palmeiras gastou o dobro do Flamengo e não conseguiu fazer isso? Filosofia, pessoal. Filosofia de trabalho, né? A filosofia de trabalho do Flamengo é um. A filosofia de contratações do Flamengo é um. E as contratações do Palmeiras é outra totalmente diferente, né? Eu vou só lembrar aqui a vocês que o Palmeiras não ficou atrás, né? O Palmeiras fez mais de 500 milhões de contratações. Vou repetir. O Palmeiras fez mais de 500 milhões de contratações. O Flamengo fez 300 e pouco, né? Mas as contratações do Flamengo são caras que chega pronto. Não é teste, não é uma aposta, não. O cara chega pronto, né? Saul, consagrado já na Europa. Emerson Royal jogou em grandes clubes da Europa, inclusive na seleção brasileira. Carrascal, da mesma forma. Samuel Lino, da mesma forma. Então, são caras ali pontuais. E tem Jorginho também, né? São caras que chega para vestir a camisa e a gente espera que seja como o Jorginho, né? Vestiu a camisa, não sentiu a pressão e hoje está correspondendo no Flamengo. O torcedor palmeirense fica preocupado, né? O Palmeiras vai no mercado, traz um Sousa, traz um Lucas Evangelista, traz um lateral aí que tá atrás, né? Quando não sei nem o nome dele. Não sei como é o nome. Kevin, né? Essas contratações, pessoal, não vai chamar a atenção de ninguém, né? Dificilmente a mídia vai repercutir, porque são contratações insignificativas, né? Para o mundo do futebol, né? Do Flamengo não, do Flamengo totalmente diferente, chama atenção e chama bastante, né? E a gente espera que corresponda dentro de campo, né? A gente espera que o Flamengo vai precisar dessas contratações. Por exemplo, no jogo dessa quinta-feira, o Flamengo já deixou bem claro que vai poupar alguns jogadores, né? É preciso, pessoal. É preciso porque a temporada é longa. É preciso porque o Flamengo está à frente às 3 competições. Pelo que eu entendi, vai ser Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil a prioridade. Então, sem sombra de dúvida, tem que poupar. Não tem como, por exemplo, Jorginho já fez 8 jogos seguidos. Não tem condições de Jorginho jogar contra o Atlético Mineiro aí pela Copa do Brasil. Não tem a mínima condição. E se fizer, vai ser irresponsável o Flamengo, né?
Então eu acho que o Flamengo vai poupar alguns jogadores, por isso que precisa de elenco. Por isso que o Flamengo é sempre cotado ali como um dos principais times, porque fez grandes contratações, já tinha um elenco qualificado e ainda está tornando o elenco mais qualificado ainda, né? Então, eu acho que o Flamengo está no caminho certo. E outra coisa, o Flamengo está com dinheiro em caixa, como ele mesmo falou aí, né? O Flamengo está contratando porque tem dinheiro. O Flamengo tem dinheiro em caixa. Como assim? Vou lhe explicar. 25 milhões por Gerson. 30 milhões Wesley. Aí teve. Tô falando em euros, né? Aí teve 97 milhões de reais Alcaraz. Entrou esse ano. 45 milhões por Fabrício Bruno. Se eu não me engano, foi 12 ou foi 13 por Otávio. Eu sei que como soma todas as vendas do Flamengo do ano passado e desse ano, que entrou nesse ano o dinheiro, foram mais de 500 milhões, pessoal. Aí sem contar premiação no Mundial. Isso quer dizer o quê? Tem dinheiro em caixa. Tem dinheiro em caixa, né? Quer dizer, o Flamengo superou mais do que esperava seu faturamento, né? Eu sei que muitos vão dizer, não, mas o Flamengo está sendo irresponsável. Não, nada disso, pessoal. Tudo no planejado, nada além do que o Flamengo não possa fazer. Tudo no planejado. E a gente espera que dentro de campo corresponda, né? A gente espera que dentro de campo o Flamengo consiga aí colocar esses caras para jogar, os caras consigam vestir a camisa, consiga desempenhar um bom papel, né? Que sem sombra de dúvida, eu tenho certeza que o Flamengo está no caminho certo. É importante, uma vez ou outra, você fazer algumas contratações ali, uma aposta? Não, eu também concordo. Foi o caso aí de Juninho, né? Como ele destacou aí, o Flamengo fez essa aposta em Juninho aí, não deu certo, mas também não vamos viver só de aposta, né, pessoal? Tem que trazer jogadores qualificados, jogadores que vistam a camisa e que correspondam dentro de campo, né? Não vamos se iludir apenas em jogadores. Não, o jogador vai chegar aqui e vai ser uma aposta. Não, Flamengo não é assim, pessoal. Aposta, a gente faz aposta nos caras da base. Na base a gente tem os caras da aposta. Não vamos contratar jogador para fazer aposta. É o que está acontecendo no Palmeiras, né? O Palmeiras está fazendo algumas contratações. Segundo Leila, diz que eles não fazem contratações, jogadores com a idade um pouco avançada, não é filosofia deles, não faz contratações. Quando se cita jogador que tem algum problema físico, ela diz que o Palmeiras não é hospital, né? Incrível, né? Que ela falou isso e depois que falou, contratou o Paulinho, passou por um procedimento, vai passar por outro, quer dizer, já passou e só volta o próximo ano, né? Cuspiu pra cima, caiu na cara, né, pessoal? Mas é isso, né? Os palmeirenses estão preocupados. Eu também, se fosse palmeirense, eu tava preocupado. O Flamengo hoje tem uma filosofia de trabalho totalmente diferente dos clubes brasileiros. E é como ele disse aí, né? Hoje os clubes brasileiros começam a olhar um para outro e como diz assim, como é que a gente vai bater esse Flamengo? Como é que a gente vai parar esse Flamengo? O que fazer para parar esse Flamengo? É complicado, né, pessoal? É complicado, né? Se o Flamengo, o ano passado, se eu não me engano, faturou 1 bi 200, próximo ali de 1 bi 300. Esse ano o Flamengo vai superar fácil a casa de 1 e 500, pessoal. 1 bi 500. E se ganhar as principais competições como Brasileiro e Libertadores, aí vai para próximo da casa dos 2 bi, né? Que para muita gente é muita grana, e eu também concordo, é muita grana, né? Isso aí, um clube que já é reorganizado financeiramente, é reestruturado. Muitos dizem que o Flamengo hoje é um clube aqui no Brasil, mas é um clube europeu, né? Então, sem sombra de dúvida, trazendo jogadores europeus, um dirigente europeu, tem um treinador que tem uma filosofia europeia. Sem sombra de dúvida, só quem ganha é o Flamengo, só quem ganha é o torcedor do Flamengo. E a gente vai esperar que quando todo mundo estrear aí, o Flamengo faça grandes jogos, né? E que consiga colocar em prática, né? E que consiga os reforços também corresponder dentro de campo, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui também nos comentários. Mas antes, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.